Talvez você que esteja me assistindo não ganha 2.800 ou 6.000 reais por mês. E talvez você possa ganhar isso por semana. Beleza, como é que eu vou? Ele tá falando que ele vai pagar entre 2.800 e 6.000 reais. Pode ser entre esse valor, mas pode ser também muito mais, porque eu não sei quantos agentes, qual a complexidade. Diminuir a quantidade de trabalho, quantidade de esforço que eu tinha antes, ou seja, todo o trabalho que às vezes você tinha que fazer manual, às vezes gerar inclusive uma imagem que é muito mais rápido. Você só fazer por texto para imagem, o texto para vídeo, fazer o prompt e fazer a execução, fica muito mais simples do que antigamente modelar no CorelDRAW, fazer no Photoshop. Então hoje em dia você não tem a necessidade, do meu ponto de vista, de utilizar essas ferramentas de modo algum. Se você está utilizando elas, você está perdendo tempo porque as pessoas estão fazendo e executando a mesma coisa muito mais rápido. Olá! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre oportunidades de negócios, tá? Eu sou o Tirone, trabalho com tecnologia há milhares e milhares de anos, já empreendi e continuo empreendendo e tenho muitos resultados com empreendendo em negócios digitais, né, na internet em si. E hoje eu quero compartilhar com vocês a realidade. Tem alguns vídeos que eu já falo de quais oportunidades você pode ter e que você pode aproveitar do seu conhecimento sobre inteligência artificial para ganhar dinheiro. E hoje eu vou te mostrar aonde você acha esses contratos, aonde você consegue achar esses clientes. E a gente tem tipos de lead, né? Como a gente consegue lead. Então você pode criar um perfil, ter um canal no YouTube, ter uma rede social. E com essa rede social você conseguir seu lead, você vai praticando. Basicamente você vai colocando conteúdo e vai dominando o segmento, que é o meu caso, por exemplo, dominar segmento de tecnologia, inteligência artificial. Ainda não coloquei no canal, mas eu quero falar sobre criptomoedas, que é uma... Eu sou entusiasta basicamente de criptomoedas, gosto muito, pesquiso muito e indico totalmente, então compre Bitcoin sempre que possível. A gente está no meio do ciclo, então espera um pouco, né? Não sei como é que vai ficar o mercado, mas Bitcoin é sempre bom comprar. Então, basicamente, o que eu quero te mostrar hoje? Eu quero te mostrar quais as possibilidades que você tem de ganhar grana com inteligência artificial e como que você captura lead sem ter nenhuma rede social, sem aparecer, sem precisar fazer nada. Só com o conhecimento de fazer o trabalho com inteligência artificial. Então hoje eu quero mostrar o Orkana. Não sei se todo mundo conhece, mas o Orkana é uma ferramenta. O Orkana basicamente é um site onde quem está procurando serviço e quem está oferecendo serviço, seja inteligência artificial, tecnologia, várias outras áreas, tá? Então se você tem algum conhecimento em área de finanças, contabilidade, marketing, criação de vídeos, ter muito trabalho aqui dentro do Orkana, tá? Então aqui do lado a gente tem as categorias, programação, web design, no caso está aqui em TI já, mas você tem aqui ó, design multimídia, tradução de conteúdos, marketing, vendas, suporte administrativo, jurídico, finanças, engenharia, várias outras áreas de atuação, digamos assim. Se você tem esse conhecimento, você já pode entrar diretamente aqui e oferecer o seu serviço, basicamente pegar os serviços que foram postados e fazer uma proposta. Então eu vou separar aqui só as propostas que são em português de inteligência artificial, para a gente ver o que a gente pode ter de serviço e qual serviço a gente pode oferecer. Inclusive, quem cadastra o serviço, ele já sugere um valor, tá? Então nesse caso, por exemplo, a gente tem aqui ó, a criação de um agente de IA ou robô para monitoramento de shows em São Paulo. Ele quer contratar um freelancer aqui para fazer uma solução que ajude a monitorar automaticamente os principais shows e eventos musicais de todos os estilos, pelo jeito, que acontecerão em São Paulo. Ele fez um orçamento que ele quer pagar entre 1.400 e 2.800. Não necessariamente você precisa ficar dentro desse orçamento, tá? Se o seu trabalho custa mais do que isso e você acha que, e se você tem experiência e o conhecimento, e a gente pode, eu posso te orientar em outro vídeo, inclusive, como que você faz para chegar num preço de um serviço. Hoje eu tenho uma certa experiência em relação a isso, então meio que eu já tenho noção, vendo o tipo de trabalho. Então aqui, por exemplo, vamos ver se ele tem todo o escopo aqui, tá? Não tem nenhum anexo, tá? Então aqui, ó, faça buscas periódicas nos principais sites de venda, tá? Aqui já é um trabalho. Liste os shows de acordo com os filtros que eu vou definir, falta definição. Então ele
escopo está aberto, então assim, você fazer uma proposta com um escopo que talvez não tenha, então é isso que eu sempre falo quando eu vou fazer um serviço desse tipo. Não tem toda a definição, não posso deixar um escopo aberto, porque daí você vai dar um preço fixo aqui e a pessoa quer que você faça mais serviço do que realmente você orçou e o tempo que você vai levar, tá? Não é complicado, já tem uma parte que funciona um pouco sem IA, então aqui você trabalhar com banco de dados, informações coletadas, já tem uma complexidade de codificação. Se possível, enviar alertas também. Tá, a gente consegue fazer isso pelo fluxo do Make ou do N8N. Não é difícil, é um trabalho que eu não cobraria mais de R$ 1.400 e R$ 2.800. Bom, de qualquer forma, não importa a quantidade de tempo aqui. Eu posso fazer uma quantidade de tempo bem menor que você e tem que verificar quanto você vai cobrar pela sua hora, pelo seu conhecimento e quanto tempo você vai levar para fazer isso. E aí entra também de quanto você quer ter de renda diário, semanal, mensal e assim por diante. A gente tem mais outro trabalho aqui, ó, bem em breve, deve ter mais detalhes dentro da proposta. Então, implementar agentes de AI no departamento de empresa para automação e processo. Esses agentes atuarão em setores financeiros e atendimento comercial. Beleza, como é que eu vou? Ele está falando que ele vai pagar entre 2.800 e 6.000 reais. Pode ser entre esse valor, mas pode ser também muito mais, porque eu não sei quantos agentes, qual a complexidade. Mas vamos lá, né? Todo mundo que acompanha meu canal já sabe. Então eu tenho um curso que ensina como fazer agentes de IA. Dependendo da complexidade, pode ser bem rápido ou não, utilizando o Make também, ou N8N. E esse curso ele foi voltado do início até o fim. Então, mesmo que você, por exemplo, no caso que eu mostrei, você tem atuação no setor financeiro, em outras áreas aqui dentro do Orcanos pode oferecer o seu serviço, você, com o curso, por exemplo, você conseguiria também facilmente fazer esse tipo de serviço aqui. Não é complexo, tem uma certa, lógico, tudo, e a partir do momento que você vai começar a fazer uma renda extra, você tem um certo esforço que você tem que colocar, ou seja, você tem que se debruçar sobre o conhecimento, aprender, estudar e também focar para executar. Tem sempre uma certa complexidade na execução. Então, quando você vê um trabalho de 6 a 17 mil dólares, no caso que é reais, sempre cresce os olhos, tá? Preciso contar uma freelance para desenvolver assistentes de inteligência artificial com funcionalidades específicas para automação de comunicação. Gerenciar a agenda, agendar compromissos, lembretes, sincronizar calendários existentes, responder o WhatsApp, desenvolver um bot capaz de interagir e responder mensagens no WhatsApp, responder e-mails. Nesse caso, por exemplo, eu quebraria em mais de um bot. Eles poderiam ter interação sem problema nenhum, mas a questão do WhatsApp, eu preciso ter um agente treinado, então eu preciso treinar um agente antes para fazer esse trabalho. Pela complexidade aqui, deixa eu ver. Cara, não tem uma complexidade muito grande. Eu acho que ficaria até dentro do orçamento dele tranquilamente. E dá para fazer, é uma coisa bem rápida. A única coisa que ainda como eu disse, fica uma questão de escopo aberto, seria a definição de como seria a personalidade desse agente que teria esse contato. Porque daí quando a gente fala no agente que faz a resposta por WhatsApp, inclusive você consegue fazer isso por áudio, tá? Ele tem resposta por áudio, ele vai lembrar do seu cliente. Se for a primeira vez, ele vai fazer uma inserção no banco de dados. Se for uma segunda vez, ele vai fazer essa consulta. E daí eu vou chamar uma API para fazer essa consulta com uma IA de linguagem de processamento natural, para ela me fornecer essa resposta. Então, basicamente, o que vai levar mais tempo é isso aqui e algumas integrações, dependendo de quais são. Mas não tem uma complexidade, basicamente arroz com feijão, então a gente consegue fazer ali, eu acho que até dentro do orçamento. Mas, mais uma vez, quando você vai começar a fazer esse tipo de trabalho, você tem que analisar muito bem o escopo, para não cair num orçamento que você vai dar um valor e vai ter problemas depois, tá? Então eu vou passar bem por cima aqui. A gente tem mais um fluxo automatizado que está sendo muito comum esse pedido. Muita gente quer, lógico, uma inteligência artificial minimizando a quantidade de trabalho que você tem de respostas no WhatsApp. Quem trabalha com isso sabe a complexidade que é fazer uma interação desse tipo. Inclusive eu vou fazer um vídeo de como se faz isso, tá? Eu tenho esse vídeo, eu tenho esse módulo no meu curso de agentes de desenvolvimento também. Então, quando você precisa de desenvolvimento, eu também tenho um módulo lá que ensina como fazer o desenvolvimento. Geração de imagens, geração de vídeos, criação de locução. Basicamente,
toda a criação de conteúdo realizada com inteligência artificial está dentro do meu curso, inclusive um curso que é vendido separadamente, que é o curso de agentes de IA, ele já inclui, tá? Por R$ 49,90, bem completo. Para mim é o curso mais completo da internet, é o curso do IA Essentials, tá? Que é o curso que eu desenvolvi. Então aqui a gente tem mais desenvolvimento, mas a gente vai usar aqui, ó, outro agente de IA humanizado, que é como eu acabei de falar. Mas você tem também, deixa eu ver se eu consigo achar, você tem bastante criação de conteúdo, tá? Em todas as categorias, né? Buscam, aqui ó, social media para e-commerce, semi-joias, desenvolvimento de marketing digital, atendente de mulher, criação de posts. Cara, tudo isso aqui hoje em dia, se você não tiver o conhecimento mínimo de como fazer isso com IA, primeiro que é extremamente moroso. Essa aqui acabou de postar, ó, o serviço ele pode ser executado por um valor preço fixo ou por hora, tá? Então eles vão postando aqui, você vai achar muito trabalho que vai ser pago por hora. Então, ó, gestor de tráfego, que também pode ser utilizado com inteligência artificial, edição de vídeo. Cara, todo esse tipo de trabalho são trabalhos que, se você for competir, por exemplo, fazendo uma edição de vídeo sem utilização de uma inteligência artificial, seja para uns efeitos totalmente diferenciados, seja para acelerar o seu trabalho, se não for executado com inteligência artificial, ele vai ficar muito mais lento, porque o seu concorrente está usando. Então, lógico, eu tento fazer aqui, como eu disse, diminuir a quantidade de trabalho, quantidade de esforço que eu tinha antes, ou seja, todo o trabalho que às vezes você tinha que fazer manual, às vezes gerar inclusive uma imagem que é muito mais rápido, você só fazer por texto para imagem, ou texto para vídeo, fazer o prompt e fazer a execução, fica muito mais simples do que antigamente modelar no CorelDRAW, fazer no Photoshop. Então hoje em dia você não tem a necessidade, do meu ponto de vista, de utilizar essas ferramentas de modo algum. Se você está utilizando elas, você está perdendo tempo, porque as pessoas estão fazendo e executando a mesma coisa muito mais rápido. Mas é o que eu estou te dizendo e é por isso que eu estou trazendo essa informação. Essa é a quantidade e valores, né, de projetos que a gente pode encontrar aqui no Orkana com conhecimento baseado em inteligência artificial para criar o seu próprio negócio. Você pode sim, você é um advogado, para oferecer os serviços de jurídico, finanças e tudo mais? Pode, mas a velocidade que você vai usar para fazer esse tipo de trabalho, pelos valores que você está executando, eu garanto que talvez você que esteja me assistindo não ganha 2.800 ou 6.000 reais por mês. E talvez você possa ganhar isso por semana. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Aí a gente vem pro próximo ponto. Cara, tem muita gente nessa plataforma. Você também tem que ter um certo diferencial. Da mesma forma que eu, por exemplo, lógico, é uma maneira muito fácil de você conseguir lead. É uma maneira de você vir, entrar e fazer um diferencial e fazer uma boa proposta e se destacar na sua proposta. Então tem outras pessoas, se você clicar aqui, ó, a gente teve nesse caso aqui, ó, de 1.800, 21 propostas. Dessas 21 propostas, aqui estão a galera, tá vendo? Que fez as propostas. Então aqui, ó, tem rank, quem fica mais bem colocado, quem fica mais embaixo. Então você tem níveis aqui dentro de TI e programação, por exemplo, que as pessoas que fazem a proposta também têm um rating, e as pessoas que cadastram o serviço também têm um rating, para saber se elas são boas contratantes e se você é um bom prestador de serviço. Então aqui é uma maneira muito fácil de você fazer lead. Essa é uma maneira. Você tem outra maneira, como eu disse no início do vídeo, de você ter a sua rede social e fazer um tráfego orgânico. Você tem a terceira maneira de fazer as propagandas pagas para conseguir lead direcionado dentro do seu nicho, para trazer também serviços. E daí tem uma questão de ter rede social, trabalhar rede social, criativos e tudo mais. Mas essa é uma maneira bem interessante de você conseguir lead e contratos dentro de uma plataforma. Essa é uma das plataformas, tá? Então você tem algumas outras plataformas, eu acredito que em português é uma das melhores. Você tem plataformas em inglês, que o atendimento vai ser tratado com pessoas em inglês. E aqui no Orkana você também tem pessoas e projetos em inglês, você consegue fazer projetos internacionais, e em espanhol, então América Latina também. Muita gente da Argentina, de outros países da América Latina. Então basicamente é isso, como eu quero mostrar a capacidade que pode ser feita, né? Digamos assim, você pode ter o seu conhecimento e a partir disso
conseguir contratos, conseguir executar o seu serviço e conseguir começar a ganhar um dinheiro agora, simplesmente agora. Se você não quer utilizar o melhor curso, né, não quer comprar e gastar R$ 49,90 no melhor curso da internet, e já quiser começar aqui, porque assim, se você tem R$ 50, R$ 100 para começar um negócio, eu sugiro que você gaste com o melhor investimento que você pode fazer, conhecimento. Livros e contratar serviços, né? No caso, serviço de educação de pessoas que já têm esse conhecimento. Então, R$ 49,90 é um bom investimento e eu garanto que com R$ 49,90, fazendo o curso do IA Essentials, você consegue fazer tudo isso aqui. Mas se você não quiser fazer, vem aqui e faz o seu cadastro, né? Antes eu sugiro que você estude muito na internet, tente executar, pegue aqui as melhores propostas que tem aqui, então veja quais são as necessidades e tenta criar o que está aqui, e daí você vai ver a dificuldade. Sem tentar fazer a proposta, só tentando executar aqui os serviços mais simples, tá? Você tem serviço aqui de 150, 250 a hora, 16 mil, 17 mil, mas você também tem de 80, você tem serviço de 280 a 600 reais. Então pega um serviço bem tranquilo desse aqui e vai tentar executar, reexecutar, para ver se você consegue fazer. Se você tiver dificuldade e não conseguir fazer isso na internet, volta aqui, compra o IA Essentials que eu garanto que você vai conseguir executar isso aqui, tá? Espero muito que isso possa te dar ideias. Realmente é uma ideia que pode começar em pouquíssimo tempo. Você tendo conhecimento, você faz o cadastro, você já consegue fazer propostas aqui, tá? Você tem que fazer um preenchimento básico no seu perfil, quais são seus skills, suas habilidades, e depois consegue fazer proposta. E nisso eu vou pedir o seu like, se você chegou até aqui, né? Eu tenho que começar a pedir esse like lá no começo, mas eu já vou colocar esse mesmo like que eu tô pedindo para você, eu vou colocar lá. Então eu peço o seu like, me ajuda aí. Se você gostou do vídeo, curte. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, sempre vai ter bastante conteúdo como esse. Tem outros conteúdos que eu falo sobre outros assuntos que são extremamente interessantes, então eu garanto que não vai ser perdido. Se quiser mandar para um amigo seu compartilhar, que eu acho que é um pouco mais complicado, eu ficaria muito feliz, tá? Espero te ver no próximo vídeo e até mais.